Você já parou para pensar se suas tefilá, orações, estão sendo ouvidas por Yahru? Será que existe uma maneira correta de orar segundo as Escrituras? E mais, será que todos os tipos de tefilá, oração, são iguais aos olhos do Altíssimo? Muitos falam, poucos escutam. Muitos pedem, mas quase ninguém entende o poder por trás de cada palavra. Este vídeo não é apenas mais um conteúdo espiritual, é uma revelação. Prepare-se para descobrir a verdade sobre como orar com emuná, propósito e alinhado com a vontade do Elohim. Você está no canal Os Segredos da Torá, onde mergulhamos nos mistérios mais profundos das Escrituras Sagradas. Aqui, cada vídeo é uma chave para libertar sua mente e fortalecer sua emuná. Escreva nos comentários: eu quero orar como os justos das Escrituras. Isso mostrará que você está pronto para a transformação espiritual que Yahru deseja realizar na sua vida. Inscreva-se agora e venha fazer parte desta comunidade guiada pela verdade. A tefilá, oração, sempre foi o elo sagrado entre o ser humano e Yahru. Desde Bereshit, Gênesis, vemos personagens que, em meio a caos, guerras, peregrinações e desertos, se ajoelhavam, erguiam os olhos aos céus e falavam com o Criador. Mas será que oravam de qualquer maneira? Ou existia um padrão, um formato, uma postura e até um tipo de espírito necessário para que suas palavras fossem ouvidas? Muitos hoje repetem palavras mecanicamente, como se orar fosse um ato comum, um costume religioso. Mas, nas Escrituras, orar é um encontro, é mais que palavras, é conexão, é guerra espiritual, é aliança. Em Bereshit 4:26 está escrito: então se começou a invocar o nome de Yahru. A primeira menção clara à prática da tefilá, oração, demonstra que ela não surgiu de uma imposição, mas de um anseio interno de reconexão com o Criador. A geração de Enosh sentiu o peso da distância espiritual causada pelo pecado e buscou espontaneamente a aproximação. A partir daí, a história da tefilá acompanha os patriarcas, profetas, reis e até mesmo os humildes e anônimos. Yitzhak, Isaac, Rivka, Rebeca, Yaakov, Jacó, Hannah, Ana, David, Davi e tantos outros nos revelam diferentes formas de se comunicar com Yahru. Hannah, por exemplo, nos mostra uma tefilá profunda, silenciosa e emocional. Em Shemuel Aleph, 1 Samuel 1:13, lemos: Hannah falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli a teve por embriagada. Aqui aprendemos que o volume não é o que move o trono de Yahru, mas a sinceridade do coração. Essa é uma lição poderosa. Quantas vezes limitamos a tefilá a palavras decoradas, fórmulas religiosas ou repetições automáticas? Mas as Escrituras ensinam que Yahru escuta o íntimo. Ele conhece os pensamentos antes mesmo que cheguem à língua. Tehillim 139:4. Um fato curioso e pouco comentado é que Yahushua, o Mashiach, nunca ensinou os seus talmidim, discípulos, a pregar primeiro, mas a orar. Em Matit Yahru, Mateus 6:6, ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. Isso mostra que a intimidade precede a manifestação pública. O poder não vem do exterior, mas do oculto, do secreto com Yahru. Além disso, no mesmo capítulo, Yahushua nos alerta: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Matit Yahru 6:7. Aqui, ele denuncia uma prática comum entre os pagãos e até entre alguns do povo de Israel na época, a repetição sem entendimento. Esse alerta é extremamente atual. Quantos hoje tratam a tefilá como uma reza, um ritual, algo vazio de vida? Quantos copiam orações prontas sem sequer refletir no que estão dizendo? Isso não é tefilá, é ruído. E Yahru não se agrada de barulho vazio, mas sim de verdade no espírito.
Yoshanan 4:24. Mas não se trata apenas do como orar. Existe também o porquê orar. O próprio Yahushua, mesmo sendo o filho, orava constantemente. Isso nos ensina que a tefilá não é apenas para pedir, mas para alinhar a vontade do homem com a vontade de Yahu. Veja o que ele declara no momento mais decisivo de sua vida, no Getsêmani. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Matit Yahu 26:39. Aqui temos uma das maiores lições sobre tefilá, submeter-se à vontade divina, mesmo quando ela dói. Isso nos leva a refletir sobre os tipos de tefilá. Há orações de súplica, de intercessão, de arrependimento, de adoração, de gratidão, de batalha espiritual. Cada uma tem seu papel. E ao longo deste vídeo, vamos destrinchar cada uma, com base nas Escrituras, para que você nunca mais ore de forma genérica. Por exemplo, em Tehillim, Salmos 51, vemos David em um momento de total arrependimento após seu pecado com Batseba. Ele não apenas pede perdão, ele se quebra diante de Yahu e diz: sacrifícios agradáveis a Yahu são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. Em contrapartida, em Tehillim 100, temos uma tefilá de louvor e gratidão. Entrai pelas portas dele com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Uma tefilá não precisa ser apenas um pedido, pode ser uma celebração. E David também nos ensina sobre tefilá de guerra espiritual. Em Tehillim 35 ele clama: contende, ó Yahu, com aqueles que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Um clamor direto, combativo, em tempos de perseguição. Esse é o objetivo deste estudo, abrir seus olhos para a riqueza da tefilá nas Escrituras, para que cada palavra que sair da sua boca suba como incenso agradável ao trono de Yahu. Prepare-se, pois nos próximos blocos vamos mergulhar fundo em cada tipo de tefilá e entender como aplicá-las com sabedoria, discernimento e poder espiritual. Agora que já compreendemos que a tefilá não é uma simples fala, mas uma conexão espiritual com Yahu, é essencial destrinchar os tipos de tefilá revelados nas Escrituras. Isso porque cada tipo possui um propósito específico, um momento certo e uma postura de emuná correspondente. A tefilá eficaz começa pelo entendimento da intenção que move o coração daquele que ora. Sem intenção clara, as palavras se tornam ecos vazios no deserto da alma. Vamos começar com a tefilá de súplica, também chamada de petição. Esse tipo de tefilá é o mais comum e muitas vezes o mais mal compreendido. Não se trata apenas de pedir qualquer coisa, mas de clamar por algo com humildade e dependência total de Yar-Ihu. Um exemplo clássico dessa tefilá está em Shemot, Êxodo 32, 11 e 14, quando Moshe intercede por Israel após o pecado do bezerro de ouro. Moshe suplica a Yahu que não destrua o povo, apelando à misericórdia, à aliança com Avraham, Yitzhak e Yaakov. E Yahu ouve. Veja a profundidade disso. Moshe não apenas pede, ele argumenta com base nas promessas divinas. Isso nos mostra que a tefilá de súplica não é uma lamentação sem direção, mas um clamor que reconhece quem é Yahu, o que ele prometeu e como ele age com base em sua justiça e fidelidade. Essa é a tefilá que move os céus, aquela fundamentada na palavra e guiada pelo Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Outro tipo poderoso é a tefilá de arrependimento. Ela nasce do confronto entre o pecado e a santidade de Yahu. Não é apenas remorso, é transformação. Como vimos em Tehillim 51, David não apenas reconhece o erro, mas deseja ser purificado. Ele declara: cria em mim um coração puro,
ó Yahru, e renova em mim um espírito reto. Tehillim 51:10. Essa tefilá tem o poder de reverter decretos, restaurar destinos e realinhar vidas inteiras. É por meio dela que voltamos ao centro da vontade do Altíssimo. A tefilá de intercessão, por sua vez, é uma das mais nobres expressões de amor nas Escrituras. É quando alguém se coloca entre Yahru e outro ser humano para clamar por sua vida, salvação ou livramento. Moshe, novamente, é um exemplo extraordinário. Em Bamidbar, números 14, 13 e 19, ele intercede pelo povo após a rebeldia na entrada da terra prometida. Ele diz: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia. Interceder é assumir a dor do outro como sua. Yahushua também é o maior intercessor que já existiu. Em Yocanã, João 17, ele ora ao Pai por seus discípulos e por todos aqueles que viriam a crer. Ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Yocanã 17:20. Essa tefilá atravessa gerações e mostra que a intercessão ultrapassa limites humanos. Ela toca os céus. A tefilá de gratidão é outra expressão vital do relacionamento com Yahru. Ela mostra maturidade espiritual. Gratidão não é apenas um ato educado, é uma arma espiritual. Em Tehillim 100:4, lemos: entrai pelas portas dele com ações de graças e nos seus átrios com louvor. O salmista revela um princípio espiritual profundo. A gratidão é a chave que abre as portas da presença do Altíssimo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele reforça esse princípio. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Yahru em Yahushua HaMashiach para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Note, em tudo. Não apenas quando tudo vai bem. A verdadeira gratidão nasce da confiança de que tudo coopera para o bem daqueles que têm emuná. A tefilá de adoração, por outro lado, não foca em pedidos, mas em quem Yahru é. É uma tefilá que exalta, engrandece, glorifica. Ela nos eleva acima das circunstâncias, porque nos faz contemplar a grandeza e a santidade do Criador. Em Tehillim 29:2, lemos: tributai a Yahru a glória devida ao seu nome. Adorai a Yahru na beleza da santidade. Adorar é reconhecer que ele é digno, independente do que ele faça por nós. É sobre ele, não sobre nós. E então temos a tefilá de batalha espiritual. Essa é a tefilá dos dias difíceis, quando os céus parecem de bronze, quando o inimigo ruge como leão, quando tudo indica que fomos abandonados, mas ainda assim escolhemos lutar espiritualmente. Shaul nos exorta em Efésios 6:18. Orando em todo tempo com toda tefilá e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Aqui está a convocação para uma postura ativa. A tefilá não é apenas comunhão, é arma, e Dáwid novamente nos mostra isso. Em Tehillim 144:1, ele declara: bendito seja Yahru, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Esse é o guerreiro que ora, que não se rende ao desânimo, que luta de joelhos, que clama em meio à escuridão e vê a luz nascer pela fidelidade de Yahru. Mas ainda existe uma tefilá que poucos praticam, a tefilá contemplativa. É aquela em que não se fala, apenas se ouve. É o silêncio reverente na presença do Altíssimo. Em Abacuque 2:20 está escrito: mas Yahru está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Esta é a tefilá que revela os segredos do céu, que nos torna sensíveis à voz do Ruach. Não é barulhenta, é profunda e poderosa. Todos esses tipos de tefilá revelam aspectos diferentes do nosso relacionamento com Yahru. Saber identificá-los e usá-los é sinal de maturidade espiritual. É como um guerreiro que conhece suas armas.
Não se luta todas as batalhas da mesma forma. Da mesma forma, nem toda tefilá é para pedir. Às vezes é para ouvir, outras para agradecer e, em muitos momentos, para guerrear. A tefilá correta começa com um entendimento correto. Não adianta dizer palavras bonitas se o tefilá está longe. Não adianta gritar se o espírito está surdo. A tefilá que move o trono de Yahru é aquela feita com um coração quebrantado, com emuná, e dentro dos padrões que ele mesmo revelou. Nos próximos blocos, vamos explorar ainda mais a fundo as nuances, os segredos e as revelações que as Escrituras nos oferecem sobre a prática da tefilá. E você verá que orar corretamente é mais do que um ato religioso. É um estilo de vida, uma guerra silenciosa, uma ponte para o sobrenatural. Agora que compreendemos os diferentes tipos de tefilá descritos nas Escrituras, é hora de mergulharmos mais fundo. Existem camadas espirituais e códigos revelados nas orações dos justos, elementos que vão além da superfície. E para quem deseja orar corretamente, conhecer esses segredos é fundamental. Um dos aspectos mais ignorados da tefilá correta é o posicionamento do coração e da mente. Em Yeshayahu, Isaías 29:13, Yahru faz uma denúncia grave. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso revela que não basta falar bonito ou repetir fórmulas. A chave está no alinhamento entre o interior e o exterior. É o coração que Yahru sonda. Essa verdade é reforçada em Mishlei, Provérbios 15:8, onde está escrito: o sacrifício dos perversos é abominável a Yahru, mas a tefilá, o dos retos, é o seu contentamento. Aqui aprendemos algo precioso. Há orações que Yahru rejeita. Quando feitas sem sinceridade ou com segundas intenções, elas não sobem como incenso, tornam-se repulsivas. E isso nos ensina que não é qualquer tefilá que agrada ao Altíssimo, mas aquela feita por um coração justo. Outro detalhe avançado está relacionado ao tempo da tefilá. Há momentos espiritualmente estratégicos que as Escrituras revelam. Um exemplo claro está em Tehillim 55:17, onde Davi declara: de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Isso demonstra disciplina e constância, mas mais que isso, horários específicos têm significados espirituais. Moshe, por exemplo, subia ao monte nos momentos em que o povo estava vulnerável. Eliyahu, Elias, no episódio com os profetas de Baal, orou no momento da oferta da tarde. 1 Melaquim 18:36. Até mesmo em Daniel 6:10, vemos que o profeta mantinha sua rotina de orações 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Isso nos mostra que a regularidade e o compromisso com a tefilá estabelecem uma atmosfera espiritual permanente em nossas vidas. Há também um elemento pouco falado, mas de importância profunda: a direção da tefilá. Em Melachim Aleph, 1 Reis 8:29-30, Shilomó, Salomão, pede que Yahru escute toda a tefilá feita em direção ao templo. E mesmo após a destruição do templo, o profeta Daniel continua orando voltado para Jerusalém. Por quê? Porque há algo profético nesse gesto. Não se trata de idolatrar um local físico, mas de reconhecer a aliança que Yahru fez com Israel. E é neste ponto que a tefilá começa a tocar o plano celestial. Em Hitgalut, Apocalipse 8:3-4, vemos que as orações dos santos são colocadas em um incensário de ouro diante do trono de Yahru, subindo como aroma agradável. Isso revela que cada tefilá, feita em emuná, com pureza e propósito, é guardada e processada no céu. Não há clamor justo que se perca. Agora, olhe para a profundidade do que Shaul escreve em Romiim, Romanos 8:26. Também o Ruach nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso nos mostra que há orações que não conseguimos formular, que fogem da lógica humana. Mas o Ruach, que habita em nós, ora conosco em nosso lugar e por nós. Isso é revelação. Outro segredo oculto na Tefilá é o uso do nome de Yahu e de Yahushua. Em Yohanan, João 14:13, o Mashiach diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Aqui há um princípio espiritual, a autoridade do nome. Orar no nome de Yahushua não é apenas uma assinatura religiosa. É invocar a plenitude da autoridade que ele possui no céu e na terra. E não para por aí. Em Yoshanan 15:7 ele complementa: "Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito." Repare na condição, estar nele e suas palavras em nós. Isso mostra que a Tefilá eficaz está diretamente ligada à obediência e ao conhecimento das Escrituras. Quanto mais nos alinhamos com a vontade de Yahu, mais poderosas se tornam nossas orações. É aqui que entra um aspecto pouco ensinado, mas extremamente poderoso, a Tefilá baseada nas promessas. Em Yeshayahu, Isaías 43:26, Yahu diz: "Relembra-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te justifiques." Isso não significa que vamos discutir com Yahu, mas que ele se agrada quando trazemos à memória suas promessas, com fé. É como um filho que lembra ao pai algo que foi prometido, não por exigência, mas por confiança. Esse é o segredo de muitos homens e mulheres de Tefilá nas Escrituras. Eles oravam dizendo: "Yahu, tu disseste." Essa é a Tefilá que se ancora no que já foi falado, profetizado e garantido. É a Tefilá estratégica, que não se baseia apenas no desejo pessoal, mas na certeza da aliança. E por falar em estratégia, não podemos ignorar o poder da Tefilá com jejum. Em Esra 8:23, lemos: "Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Elohim, e ele nos atendeu." O jejum não muda Yahu, mas muda quem jejua. Ele quebra a carne, silencia a alma e potencializa o espírito. Em várias passagens, como nos dias de Ester e dos ninivitas, vemos que jejum e tefilá movem decretos espirituais. Por fim, há um tipo de tefilá que é uma das maiores armas dos últimos dias, a tefilá profética, aquela que declara o que está por vir, que estabelece decretos com base na palavra de Yahu, que abre caminho no deserto. Em Ezequiel 37:4, Yahu diz ao profeta: "Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Yahu." Isso não era apenas uma visão, mas uma tefilá profética liberada sobre uma realidade de morte. E sabe o mais impressionante? A obediência à voz de Yahu, somada à declaração profética, gera vida. E esse mesmo princípio se aplica a nós. Quando oramos com base na palavra, com discernimento do tempo e com fé ativa, liberamos no mundo físico aquilo que já foi estabelecido no mundo espiritual. A tefilá correta não é religiosa, ela é viva, não é uma fórmula, mas um relacionamento. E quanto mais entendemos as camadas espirituais que envolvem a tefilá, mais eficazes e conectados nos tornamos com o coração de Yahu. Chegamos ao momento de consolidar tudo o que foi revelado até aqui. Exploramos as bases, os tipos, os segredos espirituais e as profundidades da tefilá conforme as Escrituras. Mas agora, o desafio é transformar tudo isso em prática diária. Porque saber orar não é suficiente. É preciso viver em tefilá. E viver em tefilá é viver em constante comunhão, sensibilidade e prontidão com Yahu. Vamos retomar uma das perguntas centrais deste estudo. Como fazer uma tefilá correta? A resposta não é curta, mas é clara.
A tefilá correta é aquela feita em espírito e em verdade, com um coração quebrantado, alinhada com a vontade de Yahu e fundamentada em sua palavra. Yahushua foi categórico, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Yoshanan 4:23. Ou seja, não é qualquer tefilá que Yahu busca. Ele procura corações dispostos, submissos, íntegros e fervorosos. Orar corretamente começa com uma postura interior. Isso não significa que você precise ser perfeito. Significa que precisa ser sincero. Em Tehillim 34:18, David escreveu: "Perto está Yahu, dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito." E agora que você conhece os tipos de tefilá, é hora de aplicá-los com sabedoria. 1. Súplica. Use-a quando estiver em necessidade, mas ore com humildade, reconhecendo sua total dependência. 2. Arrependimento. Pratique-a sempre que o Ruach HaKodesh revelar algo em você que precisa mudar. O arrependimento verdadeiro precede o avivamento pessoal. 3. Intercessão. Seja um guerreiro espiritual por sua família, sua nação, seus irmãos. Interceder é um ato de amor e coragem. 4. Gratidão. Nunca comece uma tefilá sem agradecer. Isso abre os céus e muda sua perspectiva. 5. Adoração. Mesmo quando tudo parecer estar desmoronando, adore, porque a adoração eleva seu espírito acima da tempestade. 6. Batalha espiritual. Em tempos de guerra, intensifique. Ore com autoridade. Use a palavra como espada. 7. Contemplação. Separe momentos de silêncio na presença de Yahu. Não fale, apenas ouça. Muitas respostas nascem no silêncio. 8. Jejum e tefilá. Quando for necessário romper resistências espirituais, associe o jejum ao clamor. 9. Profética. Declare a palavra com ousadia. Profetize vida onde há morte, luz onde há trevas. Mas, e quanto às dúvidas comuns sobre tefilá? Vamos responder agora. Yahu ouve todas as orações? Não, a escritura é clara. Em Yeshayahu 59:2 lemos: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Elohim, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." Se há pecado não confessado, a tefilá é bloqueada. Mas se houver arrependimento sincero, a porta se abre novamente. Preciso usar palavras difíceis para orar? Não. Yahu não se impressiona com vocabulário, mas com verdade. Yahushua disse para não usarmos repetições vãs. Seja direto, seja honesto, seja filho. Preciso orar de joelhos? A postura física pode ser uma expressão do coração, mas o que importa é a reverência interna. Muitos oraram de pé, prostrados, andando, com os olhos abertos ou fechados. O essencial é a postura da alma. E se eu não souber o que dizer, ore em silêncio. O Ruach HaKodesh intercede por você. Às vezes, um suspiro vale mais que 1000 palavras. Yahu entende sua dor sem que você precise explicá-la. Agora, vejamos como a tefilá correta impacta a vida cotidiana. Quando você ora com entendimento, sua mente se alinha à mente de Mashiach. Você começa a perceber os sinais de Yahu com mais clareza. As decisões se tornam mais sábias. Os conflitos se resolvem com mais paz. Sua alma encontra descanso e, principalmente, você começa a viver no centro da vontade do Altíssimo. A tefilá correta também quebra maldições, fortalece a fé, cura feridas emocionais, restaura relacionamentos e prepara o espírito para suportar dias maus. Em Efésios 6, Shaul compara a vida do fiel a uma batalha espiritual. E a tefilá é parte fundamental dessa armadura. Não orar é como ir para a guerra desarmado. Além disso, quem ora corretamente desenvolve discernimento espiritual. Começa a reconhecer a voz de Yahu. Sabe quando esperar, quando agir, quando calar.
Aprende a confiar mesmo quando não entende, e isso é maturidade espiritual. Outro efeito poderoso da tefilá é a transformação do ambiente. Um lar onde se ora é um lugar de paz. Uma mente que ora é um refúgio contra a ansiedade. Uma comunidade que ora é um exército imbatível. A tefilá muda tudo, começando por quem ora. E, por fim, a oração correta ativa promessas e acelera destinos. Em Yirmeyahu, Jeremias 33:3, Yahu diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Note a ordem: clama. Depois vem a resposta. Se você está esperando revelações, promessas, direção, a chave é clamar. A tefilá correta não é algo que se aprende de um dia para o outro. É uma jornada, um aperfeiçoamento contínuo, um crescimento em intimidade, autoridade e profundidade com o Criador. E quanto mais você ora, mais você deseja orar. Porque você começa a ver resultados, começa a sentir paz, começa a ouvir a voz de Yahu. Orar é entrar em um território sagrado, é acessar o invisível, é participar do sobrenatural. E agora que você conhece os princípios, as formas e os segredos, está pronto para deixar de orar como um religioso e começar a orar como um filho legítimo. E a tefilá de um filho é sempre ouvida. Agora que você conhece as bases, os tipos, os segredos e a aplicação prática da tefilá, segundo as Escrituras, fica um chamado profundo. Você está pronto para transformar sua vida de tefilá? As palavras ditas a Yahu não devem ser rotineiras, vazias ou impulsivas. Elas carregam poder. Elas são sementes que tocam o sobrenatural. Elas abrem portas que o homem não pode abrir e fecham ciclos que só o céu compreende. Por isso, orar corretamente é mais do que uma prática espiritual. É um ato de guerra, é uma rendição, é uma aliança. Ao longo deste vídeo, entendemos que a tefilá correta não nasce do medo, nem da repetição. Ela nasce do relacionamento. Ela é o canal que liga o coração do homem ao trono de Yahu. E mais importante, ela molda quem somos, pois à medida que oramos, somos transformados. Como diz Tehillim 141.2, suba a minha o tefilá perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Que esse seja o anseio do seu coração. Que sua tefilá se torne aroma suave, que sua alma se torne morada do Ruach, e que sua vida se torne um testemunho vivo do poder da tefilá correta. A moral deste vídeo é simples e eterna. Quem ora com verdade jamais está sozinho, porque o céu responde aos que têm emuná, os que buscam, os que persistem. Em um mundo de ruídos, que sua tefilá seja clara. Em um mundo de dúvidas, que sua voz em secreto mova o mundo espiritual. Portanto, nunca mais ore por costume. Ore com propósito. Ore com entendimento. Ore como quem conhece a palavra. Ore como quem conhece a voz do Pai. Agora escreva nos comentários: a partir de hoje, minhas orações terão propósito e poder. Isso mostrará que você está comprometido com sua jornada espiritual, que este conteúdo fez sentido para você e que você está pronto para viver um novo tempo com Yahu. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Shalom a todos.